Belezinha, belezinha. Então a gente vai corrigir aqui a peça do Antônio versus Calçados Ribeirinha. Bora lá. Então tá falando assim aqui, o Antônio, brasileiro, compareceu ao seu escritório no dia 10 de setembro de 2019. O dia que ele compareceu pouco me interessa. Informou o seguinte, que trabalha na empresa Calçados Ribeirinha, em São José do Rio Preto, então, para onde você vai endereçar, né, a reclamação trabalhista. Vou grifar os dados importantes aqui. Data de admissão, ó, 2 de março de 2014. Aqui. Função vendedor. João já está anotando para mim. Se bem que esse aqui já tá, viu, João? Salário de 2.300, mais comissões sobre as vendas. Tem tese aqui? Não sei ainda, mas assim, você já tem que saber que comissão, lembra do GRA com gratificação, comissão, integra salário. Então aqui, ó, ele ganha 2.300 mais comissões. Essas comissões têm que integrar o salário dele. Mesmo se a prova não falasse nada aqui, eu já pediria para integrar. 2.300 mais comissões sobre as vendas. Porque, entenda, poderia estar escrito assim, ó, 2.300 mais comissões, e estas nunca integraram o salário, aí você teria certeza que é uma tese, né? Ou pode estar igual tá aqui, ó, 2.300 mais comissões sobre as vendas, e aí você fica meio em dúvida, daí na dúvida você abre a tese e pede para as comissões integrarem o salário, deu para entender? Porque a prova da OAB, às vezes, ela não vem muito clara, não. Às vezes ela vem meio obscura, uma informação que você fica em dúvida, na dúvida você vai colocar. Então eu vou descer lá, ó, só para começar a fazer, ó lá, Yolanda, ó. Ele recebia 2.300 mais comissões sobre as vendas. Você sabe que comissão integra já, então já vamos colocar lá no passo 2, que é uma possível tese, tá vendo, ó? Ó. Então aqui, ó, passo 1, coloquei aqui admissão, função, coloquei o salário, 2.300 mais comissões. Demissão, demissão pelo jeito não vai ter a informação na peça e o ajuizamento sou eu que vou fazer. Eu vou descer aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Recebe salário de 2.300 mais comissões sobre as vendas. Aqui. Então, aqui, se a prova não fala nada, ela não indicou nenhuma irregularidade, mas você poderia abrir a tese pedindo para integrar, tá? Integração das comissões ao salário. Mas geralmente, gente, só para você ficar em paz, geralmente ela indica, então ela fala assim, ó, recebe salário de 2.300 mais comissões sobre as vendas que nunca integraram o salário do reclamante. Então, geralmente ela indica que tem uma irregularidade, tá? Essa peça tá meio, ela não tá muito clara, né? Nesse ponto aqui. Não sei se vocês fizeram ou não fizeram, depois eu fiquei curiosa agora, depois eu queria saber. Mas vamos lá, ó. Sua jornada de trabalho é das 9 às 18, com 1 hora de intervalo para descanso e refeição. Yolanda, jornada. Se é jornada, eu vou colocar no passo 2 e vou conferir. Então vamos lá, das 9 às 18, tá aqui. Das 9 às 18, com 1 hora de intervalo para descanso e refeição. Das 9 às 18 vai dar quanto? Não sei. 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 9. 9. Se tem 1 hora para descanso, então deu 8, tá? Tem hora extra? Não, porque não passou da 8ª hora. Tá certo? Intervalo intra? Não, porque ele fez 1 hora de descanso, ó. Mais de 6 até 8, fez 1 hora de intervalo, então não tem intervalo intra. Inter, que é entre uma jornada e outra, tem que respeitar pelo menos 11 horas. Respeitou aqui? Ele saía às 6 da noite e voltava no outro dia às 9 da manhã. Se você fizer das 6 às 6, já vai dar 10, certo? Das 6 às 7 já vai dar 11. Das Então, 6 às 6, 12. das 6 às 6, 12. Das 6 às 7, 13, certo? Então já passou de 11 horas aí, tá? Isso, tá certo. Das 6 da noite às 6 da manhã, 12 horas. Então já passou, só aí já passou das 11 horas, beleza? Então aqui também não tem interjornada. Tem adicional noturno aqui?
trabalhava até as 18, então também não, tá vendo, ó? Conferir, não tem intervalo, não tem tese de jornada nessa peça. Que é triste, porque quando tem tese de jornada é tese dada. Mas não, gente. Vamos lá. Explicou que em seu salário havia desconto de 1% ao mês destinado à festa de confraternização que ocorre todo final de ano da empresa. Para. Você ia gostar se fosse com você? Pergunta. E se fosse comigo? Todo mês descontam 1,5% para uma festa de confraternização. Não po- A empresa não pode fazer esse desconto aqui. Eu vou, por enquanto, anotar essa informação aqui, ó. Vem aqui, passo 2, ó. Sofria desconto de 1% para a festa de confraternização. Eu não posso fazer esse desconto no salário do funcionário, gente. Tá? Mesmo se ele participar da festa, aí tem que ver quais são os critérios para fazer o desconto no salário dele. Além da subtração mensal do denominado pé faltante, valor dos pares de sapato, nos quais no inventário semestral realizado na loja, somente um dos calçados é localizado, ficando então descartada a utilidade comercial do outro pé. Aí vem comigo, ó. Sem a comprovação de culpa do empregado. O que que acontecia aqui? Ele trabalhava numa loja de calçados, no final do expediente eles faziam um levantamento lá. Ah, tá faltando um pé, um sapato aqui. Vamos pegar e descontar dos funcionários, porque eles perderam esse sapato, então a gente desconta desse funcionário. Aqui eu vou te ensinar que nesse caso eu só posso descontar se tiver autorização e se tiver culpa. São dois critérios somados. Aqui, quando a prova falou sem comprovação de culpa do empregado, ela não pode fazer esse desconto. Esse aqui eu acho que vocês devem ter ficado um pouquinho em dúvida. Ela é uma tesezinha. Essa aqui é uma tesezinha chata para achar. Essa é. Mas, ó, vem comigo, ó. Jornada de trabalho aqui não tinha. Aqui esse desconto de 1,5% ao mês. É muito claro que eu não posso fazer, porque eu só posso fazer desconto de adiantamento. Tá escrito lá no artigo o que, que eu posso descontar. Essa tesezinha aqui é uma tese que, tipo, se você não estudar antes, você perde na prova. Aqui eu vou fazer uma tabelinha para você. Você só pode descontar se tiver autorização e culpa juntos. Ou dolo separado. Tipo, o cara pegou o computador e jogou no chão. Pá! Ele teve intenção de quebrar. Desconta. Agora, o outro desconto é, ele autorizou? Autorizou, mas ele teve culpa? Não, então não pode. Tem que ter os dois somados. Eu vou fazer para você, tá? A tabela, calma. Então, essa tese aí vermelha era um pouquinho mais chatinha. Antônio, que tem um filho de 12 anos, pediu ao empregador, por escrito, para que suas férias coincidissem com as férias escolares do menor. Porém, em razão da grande quantidade de serviço, não foi possível atendê-lo, o que lhe deixou muito triste. E aí, será que o Antônio tem direito a fazer com que as férias dele coincidam com as férias do filho dele de 12 anos? Você vai ter que olhar lá em férias. Não precisa abrir o remissivo ainda. Vamos colocar no passo 2. Antônio quer que as férias dele coincidam com a do filho de 12 anos. Vem cá, ó. Ó, ó. Antônio pediu para que as suas férias fossem usufruídas juntas com seu filho de 12 anos. E a empresa não concordou. Então, eu não sei ainda se ele tem ou não tem esse direito. Tudo bem? Tudo bem. O gerente da empresa, senhor Rodolfo, vamos lá, que ganha 5 mil, precisou se afastar por 90 dias em razão de uma doença, ocasião em que foi substituído por Antônio. Porém, o funcionário permaneceu recebendo o mesmo salário de 2.300 durante a substituição. Substituição não eventual, eu tenho direito, eu, Antônio, tenho direito a receber o que o Rodolfo recebe. Sumom 59, inciso 1. Já fizemos, tese já batida. Então, vem aqui, olha lá, Yolanda, vem aqui, ó, passo 2, coloca aqui. Ó, substituiu o chefe por 90 dias, sem receber nada mais por isso, o chefe ganhava 5 mil. É uma substituição não eventual. Aqui eu deixei uma tabelinha. Essa tabela eu já fiz para vocês, ó. Se fosse uma substituição eventual, ele não teria direito à mesma remuneração. Por exemplo, o Rodolfo foi tirar sangue um dia lá, e eu fiquei lá um dia no lugar dele, eventualmente. Então, eu não vou receber a mesma coisa que ele ganha.
A não eventual, inclusive nas férias, eu tenho direito a receber a mesma coisa que o outro recebe. E se o cargo ficar vago, lembra, a empresa não é obrigada a me pagar a mesma coisa do que o dono do cargo que saiu. Então, morreu alguém na empresa, ganhava 5 mil. A empresa vai me contratar. Ela não é obrigada a me pagar 5 mil, porque senão ela ficaria engessada nesse ponto. Um vago cargo indefinitivo, aquele que vai entrar, né, que vai substituir, não tem direito ao salário daquele que saiu. Tudo bem? Então, aqui a tabelinha, aqui, essa tabela, ela se refere à súmula 159. Essa é a tabela da súmula 159. Tabela da súmula 159 do TST. Sobe aqui. Os seus salários sempre foram pagos todo quinto dia útil, porém que em fevereiro de 19 e março de 19, o pagamento foi feito no 10º dia útil, sem qualquer acréscimo. E aí? Pagava todo quinto dia útil, e aí passou a pagar no 10º dia útil. Será que pode? Não sei. Vou colocar lá no passo 2. Aqui. Em fevereiro e março de 19, recebeu no 10º dia útil, sem acréscimo, tá? Aqui eu vou explicar para vocês a tese, gente. Eu chego lá. A gente já revisa, tá bom? Que recebeu pelo menos uma vez por ano prêmios em dinheiro em razão das boas metas de venda, mas estes nunca integraram o seu salário. Prêmio integra salário? Você vai ter que ir lá no seu remissivo procurar se prêmio integra ou não integra salário. Vai colocar lá também na folha de rascunho. Recebeu prêmios, porém estes nunca integraram o seu salário. Estava exercendo a função de dirigente sindical porque foi eleito para o cargo no mês de junho de 19, porém ontem ainda assim foi avisado pelo empregador acerca de sua transferência para a filial da empresa de Minas Gerais, sem nenhuma motivação. Tá vendo aqui, como que ela chama? Luana, aqui ele já fala em dirigente sindical, ó. Ele foi eleito para o cargo e a empresa quer transferir ele para outro local sem motivação. A empresa não pode fazer isso, porque ele tem um cargo de dirigente sindical, ele tem o direito de permanecer no local onde ele está trabalhando. Então, o que você vai pedir aqui? Uma tutela antecipada para manter o funcionário naquele cargo, naquele lugar. Certo? Espera aí, gente, calma. Eu sei que você está perdidinho aí. Já vou voltar, relaxa. Eu vou voltar, fique em paz. Aqui. Ó, os prêmios não integram o salário, tá aqui. Aliás, ele recebeu o prêmio e os prêmios não integraram o salário. O prêmio não integra mesmo, tá bom? Ele foi avisado da transferência, não houve motivação. Então, você vai pedir aqui uma liminar para impedir essa transferência. Calma, vou voltar aqui. O empregado te apresentou a cópia do contrato contendo autorização expressa para o desconto do pé faltante. Mostrou aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele tinha autorização para o desconto do pé faltante. Só que o que a prova deixou claro aqui? Que ele tinha autorização, mas que ele não tinha culpa, sem comprovação de culpa. Se você tem autorização, mas não tem culpa, não dá para fazer o desconto, tá bom? Mostrou-se irresignado com a possibilidade da mudança e questionou o que pode ser feito. Então, ele não quer mudar. Você vai fazer o quê? Uma liminar para manter o funcionário naquele cargo. Quando estava indo embora de seu escritório, lembrou-se de avisar que foi contratado em 2 de março de 14, mas que a carteira, o registro só se deu em setembro. Isso aqui é o quê? Se eu sou contratada em março e ela só registra em setembro, qual que é a tese macro aqui? Põe no índice, ó. Põe no chat para mim. A, a CTPS só foi anotada em setembro, João. Vínculo. Vínculo, tese macro de vínculo. E ainda que durante a jornada de trabalho, o empregador concedia a seu critério, sem previsão em contrato, um descanso de 10 minutos após o almoço. Porém, o período era descontado do salário do funcionário. O que vocês acham? Gente, é assim, ó, a empresa chega para você e fala assim, ó, fulano, eu vou ser bem legal com você. Depois do almoço, você pode descansar 10 minutos. Ó,
Sou bem legal, eu, empregador, sou bem legal. Intervalo concedido pelo empregador. Aí ele vai lá e desconta. Não pode. Se é um intervalo concedido a critério da empresa, ela não pode descontar. Pessoal, vou ser bem legal aqui, vou dar 30 minutos para vocês tomarem chá, 3 horas da tarde. Ah, que bom, empresa, legal. Mas você não pode descontar do meu salário. É um período de interrupção do contrato. Eu vou parar de trabalhar 10 minutos e a empresa vai me pagar. Aqui, gente, tem uma súmula, que é a súmula 118. Quem fez chegou nessa súmula, né? E a empresa não pode dar o intervalo, é como se eu dou com uma mão e tiro com a outra, né? Eu te dou e tiro com a outra. Então, ela não poderia descontar. Segundo o empregador, eram as normas da empresa aplicáveis naquela época. Assim, na função de advogado de Antônio, elabore a medida judicial que atenda aos interesses do seu cliente. Então, vamos de novo, né? Vamos de novo. Vamos aqui na folha, vamos aqui no passo 2 para ficar fácil. Aqui os dados do passo 1 a gente colocou. Essa daqui dá para discutir se vai colocar como tese ou não, né? Porque realmente ele não fala que tem uma irregularidade, né? Ele fala que recebe 2.300 mais comissões. Alguém abriu essa tese? Queria ouvir de vocês. Não. Não tá irregular, né, gente? Não tá irregular, não. Em momento nenhum ele fala que não recebia, que essas comissões não eram integradas. Aqui eu vou me corrigir. Se você fizesse, você não ia perder pontos, lógico, né? Pedir para integrar as comissões sobre os 2.300, você não ia perder ponto. Mas aqui está bem claro, né? O que ele ganha? 2.300 mais comissões. A prova não fala em irregularidade, entende? Então aqui não teria necessidade de fazer essa tese, não, gente. Tá? Na minha opinião, quem não fez aí está correto. Aqui, ó. Não tem hora extra, nem intervalo, nem inter e nem noturno. Ok. Sofria desconto de 1,5 para a festa de confraternização. Aqui está falando que ele ficava irresignado com esse desconto, né? Então você vai lá no topicão salário e ele vai te levar para o artigo 459 da CLT. Quer ver? Deixa eu já abrir aqui. A gente já vai conversando tese por tese, depois a gente já faz a peça direito. A gente já faz a peça na sequência. 457, né, gente? Vê pra mim, João, qual que seria o topicão aí? 457, 458 ou 459? Bom, eu já chego, gente. Aqui tá 459 pra mim. 462, Nath. 462. Descontos no salário. 459. Por que eu falei 459? Ao empregador, aqui, ó. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto no salário do empregado, salvo no que concerne a adiantamentos, dispositivo de lei ou contrato coletivo. Então, aqui, ó, é o artigo 462 da CLT. Eu vou colocar os topicões para você no decorrer da peça, tá? Ó, 462 da CLT. Ele está aí resignado, a empresa não pode fazer esse desconto no salário dele. Tá todo mundo comigo? Põe um joinha para mim, só para eu saber. Tá sim. Aí aqui o desconto do pé faltante. O desconto de valor do salário a título de pé faltante. Nesse aqui, eu queria mostrar uma questão da OAB para vocês. É lá do caderno de questão. Quer ver, ó? Ela caiu como questão na OAB. Aqui, ó. Aqui. É uma questão do exame. Deixa eu só ver aqui que exame que é esse. 33. Tá, gente? Caiu essa questão aqui.
Ó, a partir dela eu vou explicar essa tese para você. Ela fala aqui, ó. Antônio é um dos 20 vendedores da loja de calçados Ribeirinha. Conhecem ele? Em seu contra-cheque, há desconto mensal de 1,5% para a festa de confraternização, que ocorre todo final de ano na empresa, além da subtração mensal por pé faltante. Valor dos pares de sapato, dos quais no inventário semestral realizado na loja, somente um dos calçados é localizado. Ficada então descartada a utilidade comercial pela ausência do outro pé, sem comprovação de culpa do empregado. Antônio assinou na admissão a autorização de desconto do pé faltante. Após ser dispensado, ajuizou reclamação pedindo a devolução de ambos os descontos. A empresa pugna pela validade do desconto para a festa, porque alega que o Antônio sempre participou da festa. E em relação ao pé faltante, porque ele assinou um documento autorizando o desconto. Então, ela está alegando que seriam devidos os dois descontos. Na audiência, o autor confirmou a presença na festa da empresa, em todos os anos, afirmou que havia comida e bebida fartas. Mesmo assim, gente, mesmo se ele foi na festa, a empresa não pode descontar. Não se produziram outras provas. Artigo 462 da CLT, vedado efetuar qualquer desconto no salário do empregado. Aqui matou, ó. Ó o que a OAB vai perguntar. O desconto para a festa de confraternização é válido? No caso Intelo, o desconto para confraternização não é válido, porque não há autorização para tanto, nos termos do artigo 462 caput e 462, parágrafo 1º da CLT. Ó, aqui, ela não podia efetuar o desconto para a festa de confraternização. Não havia uma autorização expressa do empregado nesse sentido. E aqui no segundo, ó, o desconto a título de pé faltante é válido? Ela diz assim, ó, o desconto a título de pé faltante não é válido, porque apesar de ter a autorização, o elemento culpa não está presente, nos termos do 462, parágrafo 1º da CLT. Então, o que, que você vai pensar? Eu posso fazer o desconto quando tiver um dano, que seria no caso do pé faltante. A empresa sofreu um dano, não tem um sapato lá. Eu posso, quando tiver a autorização mais a culpa. Aqui, no caso, não tinha culpa para esse desconto. E se tiver dolo, aí o desconto está sempre autorizado. Isso, gente, é difícil de enxergar no 462. Você quer ver, ó? Ó, eu vou abrir para você. A culpa, o elemento culpa é difícil de enxergar. 462, parágrafo 1º da CLT. Ó. Em caso de dano, pé faltante, causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que essa possibilidade tenha sido acordada. Tá vendo que não aparece a culpa aqui? Concorda comigo? Não aparece a culpa. Ou na ocorrência de dolo. Então, se tiver dolo, eu desconto. Dá a entender que daria para descontar porque teve um dano e teve um acordo, possibilidade acordada. Só que a OAB falou na questão que não dá para fazer esse desconto porque não tem culpa. Aqui, ó, no caso em tela, o desconto não é válido porque, apesar de ter autorização, o elemento culpa não está presente, nos termos do 462, parágrafo 1º. Então, aqui é uma tese que você precisa conhecer. A autorização por si só, de acordo com a questão que a própria OAB trouxe aqui, não seria suficiente. Eu precisaria somá-la com o elemento culpa. Deu para entender? Aqui? Deu para chegar? Deu sim, Nath. Eles Deu? estão ok. Uhum. Oi? Oi? Tá tudo ok. Tá tudo ok? Tá. Aí vamos lá, vamos seguir. Aqui, ele pede para que as férias sejam usufruídas junto com o filho de 12 anos. João, vamos lá em férias. Ele vai mandar para o 140. Ai, meu Deus, fugiu. 144, uma coisa 4. Tem um 4 aí no meio. Qual que é o de férias, gente? Deixa eu ver aqui. Férias. Tabelinha do 1,4. 136. É, por ali. Cento e pouco, né? O Aqui, ó. fracionamento, ele fala no 134. Uma Parágrafo coisa 1º. 4.
Ó, ainda vou E decorar um o, dia. e o Peraí. membros da mesma família no E 136. membros da mesma família, é isso que eu quero. Membros da Parágrafo mesma primeiro. família. Ele vai falar aqui, ó, se você for lá no remissivo, ele vai falar 130, e ele fala do menor também, eu quero a do menor. Ele fala aqui, ó. Primeiro, a época de concessão de férias é a que melhor consulte os interesses do empregador. Então, quem decide é a empresa, para começar. Pronto. Os membros de uma mesma família que trabalharem no mesmo estabelecimento terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disso não resultar prejuízo para a empresa. Então, ele está falando assim, ó, se você e seu marido trabalham juntos na mesma empresa e não tiver prejuízo para a empresa, vocês podem sair juntos de férias, beleza. Se tiver prejuízo para a empresa, por exemplo, já caiu também em questão isso, pode puxar lá na questão. Por exemplo, eles trabalham num restaurante, aí um é o cozinheiro e o outro é o garçom. E só tem eles dois ali. Se eles saírem juntos, acabou o restaurante. Não tem quem cozinhe, não tem quem atenda. Se for causar prejuízo para a empresa, eles não podem sair juntos. Então, primeira coisa, quem manda é a empresa e eles podem sair juntos se não causar prejuízo. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é o menor. O menor de 18 anos, ele tem direito de coincidir as férias dele com as férias da escola. Mas o pai que está na empresa não tem direito de coincidir as férias dele com a do menor que está em casa. São coisas diferentes. Tudo bem? De novo, ó. Quem determina a data de férias é a empresa. Ponto 2. Os membros da mesma família que trabalham juntos, marido e mulher trabalham junto, pode sair junto? Pode, se não causar prejuízo para a empresa. Ponto 3. O menor, ele pode coincidir as férias dele com a da escola. Acabou. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fala para mim da escola, João, aqui, ó. O empregado estudante, menor de 18 anos, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Então, essa tese aqui, ó, que ele pediu para que as suas férias fossem usufruídas junto com a do filho. E a empresa não concordou. A empresa está certa. Ele não tem direito de tirar férias com o filho dele. Opa, eu queria fazer uma carinha para fora, peraí. Eu queria fazer assim, ó. Já tava, né? Aqui, ó. Não tem direito. Então a empresa tá ok. Aqui a substituição, acho que vocês mataram já. Já tem a tabela. Aqui, essa daqui, ele recebeu no 10º dia útil, sem acréscimo. Vamos lá. João, salário, prazo para pagamento do salário. Vai para qual? Salário, prazo para pagamento do salário, não é? Salário, ele vai lá para o 457, por aí. 462, 4 porarã. Ele vai falar que pode pagar até o 5º dia útil. Até o 5º dia útil pode pagar. No 10º dia útil, a empresa está errada. Vou explicar. 459, parágrafo primeiro. Ó, Segundo o pessoal aqui. 459, tá? O pessoal tá fera, então. Boa. Então, Ó, ótimo. Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado até o 5º dia útil. Presta atenção em mim. A empresa sempre paga no 1º dia útil, tá certo? Tá. Não é até o 5º dia útil? Ótimo. Tá, ela tá pagando no 1º dia útil, em janeiro, no 1º dia útil, em fevereiro, no 1º dia útil, em março, no 1º dia útil, em junho. Aí em julho ela passa a pagar no 3º dia útil. Tá certo? Tá. Se for até o 5º dia útil, tá certo. Qual que é o problema? Se passar do 5º dia útil, ela tem que pagar correção monetária desde o dia 1º. Tem uma súmula que fala sobre isso. Johnny, procura aí. Tem uma súmula. Não sei se o pessoal achou. Eu tenho aqui na peça, tá, gente? É que eu tô olhando aqui na folha de rascunho, mas eu tenho tudo aqui na peça já. É a súmula 381 do TST. O pagamento deverá ser feito até o 5º dia útil. Passou, tem que corrigir desde o dia 1º. Então, vou explicar de novo. Pagava no 1º dia útil. Ótimo. 1º dia útil. Beleza. 1º dia útil. Beleza. Passou para o 3º dia útil. A OAB vai fazer essa pegadinha. Ela vai querer que você diga que está errado. Você vai falar, tá certo. Se é até o 5º dia útil, tá beleza. Até o 5º dia pode mudar.
A empresa pode fazer uma alteração unilateral, por conta dela. Estava pagando no primeiro, passou a pagar no quinto dia útil. Tá certo. Pagou no 10º. Pronto, aí tá errado. Por quê? Porque se passar do quinto dia útil, incide correção monetária a partir do dia 1º. João, me ajuda aí com topicão, topiquinho aqui, ó. Deixa eu ver se já tá anotado. Ah, já tá, ó. Salário, atraso. Salário, atraso. Súmula 381 do TST, tá? Ó, vou abrir aqui. 381. É uma súmula que fala de correção monetária. O pagamento dos salários até o quinto dia útil não está sujeito à correção monetária. Se a data for ultrapassada, incidirá o índice de correção a partir do dia 1º. Tudo bem? Põe um joinha para mim para eu saber se está tudo bem com vocês aí. Uma correção um pouquinho diferente, né? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Me Tá ajuda tudo aí, ok. tá? Vou voltar lá na folha 2, aí a gente passa rapidinho a peça, os artigos, gente. Aqui tá beleza. Aqui. Recebeu prêmios e eles não integraram o salário. E aí, prêmio integra salário? Vamos lá, João. Salário, topicão, salário, verbas que não integram o salário. Salário, verbas que não integram o salário. Salário, verbas que não integram o salário. Vê aí para mim, João. Prêmios. 458, né? Ele vai. Vou cantar uma música agora para vocês decorarem isso. 458. Ele tá aqui, ó. Ele fala de ajuda de custo aqui. Não, 45. Não é o 4572? 4572, tá. Foi o que eu falei. 457, parágrafo 2º, né? Isso. Aqui, ó. Presta atenção, que isso aqui despenca, ó. Se a empresa te pagar ajuda de custo, então, por exemplo, ela te pagou R$ 1.000 mais 300 de ajuda de custo. Se ela te pagar o ticket alimentação, VR, VA, essas coisas aí, ela não pode pagar em dinheiro. Se ela pagar em dinheiro, integra salário, tá? Ajuda de custo, ticket refeição, alimentação, sem ser em dinheiro. Se for em dinheiro, você vai falar que integra. Diária para viagem. Ah, o cara foi viajar, eu paguei lá uma diária para ele de R$ 500. Prêmio e abono. Isso não integra a remuneração. Aqui, ó, não integram a remuneração do empregado. Então, eu vou repetir. A OAB ela vai ficar alternando aqui. Vai ter uma peça, uma prova que vai cair ajuda de custo. Daí na outra vai cair diárias para viagem. Aí na outra vai cair prêmio. O que é prêmio? Prêmio é, por exemplo, eu trabalhei em call center. Eu era boa para falar, para atender cliente, né? Modéstia à parte, gente. Eu fazia não sei quantas ligações lá por hora lá. Eu era boa pra caramba. E aí eu ganhei um prêmio, um rádio. Por quê? Porque eu me destaquei com relação aos demais. Eu ganhava R$ 1.000. O rádio valia 500. Esse rádio é um prêmio, ele não integra o meu salário. Ó, eu dei essa aula aqui, a gente estava perto da Páscoa, né? E daí, não tem aquela música do Coelhinho da Páscoa? Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Alô, abeiro, ei, preste atenção. As verbas abaixo são salário, não. As verbas abaixo são salário, não. Ajuda de custo, alimentação. Lembrando que não pode pagar em dinheiro. Diárias, prêmios e abono não são. Diárias e prêmios e abono não são. Ainda que seja rei habitual. Agora você vai pirar, ó. Coelho da Páscoa não é tão legal. Coelho da
Páscoa, ele é do mal. Ó, as verbas abaixo são salário, não. Paguei ajuda de custo. Todos os meses eu pago uma ajuda de custo. O cara vai querer que integre o salário dele. Ele vai falar, pô, isso daí não é ajuda de custo, isso daí é um salário embutido aí, né? Tipo, o cara fala que é ajuda de custo só para não integrar no meu salário, para não me pagar férias, 13º, fundo de garantia. Se cair na OAB, não integra salário. Ajuda de custo não integra salário. Mesmo se a empresa pagar todo mês. Todo mês ela te dá uma ajuda de R$ 300, não integra salário. Alimentação, ela te paga um ticket de refeição de R$ 300, não integra salário, é um benefício. O que, que ela não pode fazer? De novo, pagar em dinheiro. Te paguei 1.300 em dinheiro e falei que 300 é para você comer. Pronto, vai ter que pagar férias, 13º, fundo de garantia sobre o total, porque pagou em dinheiro. Pagamento de alimentação, se pagar em dinheiro, integra. Diárias. Pagou todo o dia uma diária para o cara ficar num hotel lá não sei aonde. Isso não é salário. Prêmio. Dava um prêmio para ir lá toda semana. Não é salário. Abono. Também você vai falar que não é salário. Mesmo se a prova falar que é habitual. Paga todo mês, paga toda hora, é habitual. Não é salário, tá bom? Porque o coelho da Páscoa não é tão legal. Se ele fosse legal, o salário seria. E você teria férias, 13º, fundo de garantia. Ó, até rimou. Se ele fosse legal, o salário seria. E nesse caso, você teria, incidiria sobre o fundo de garantia. E no caso, não incide, tá? Então, isso aqui cai bastante, cai muito em contestação também. A gente vai fazer bastante ainda, tá, gente? Fiquem tranquilos com relação a isso. Aqui a transferência para Minas Gerais. Como ele é dirigente sindical, né? A empresa não justificou o motivo da transferência, então você vai fazer uma tutela antecipada ou uma liminar para impedir a transferência do dirigente sindical. E aqui a tese macro de vínculo de emprego. Você vai falar que ele tinha subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, que a carteira dele tem que ser anotada em 5 dias úteis, vai pedir a multa lá do 29B e vai pedir o vínculo de emprego desse período, depósito de INSS, FGTS e vínculo. E aqui a empresa concedia 10 minutos, porém descontava do salário do funcionário. Aqui a gente vai em qual topicão, gente? Para chegar naquela súmula, é uma súmula 118 do TST. Eu acho que é intervalos concedidos pelo empregador, se eu não me engano. Intervalos concedidos pelo empregador. Aqui, ó. Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previsto em lei, representam tempo à disposição da empresa, ou seja, remunera como serviço extraordinário se acrescidos ao final da jornada. Inclusive, se passou do horário ali, né, das 8 horas, a empresa vai pagar com um adicional. Aqui no caso eu não estou entrando nesse mérito, eu só estou dizendo que ele deu 10 minutos dentro da jornada, então você vai ter que remunerar a empresa. Se você deu o intervalo, remunere o funcionário. Tudo bem? Gente, sério, deu para acompanhar? De verdade mesmo? Deu para acompanhar? Deu. Beneildo, para mim depois tem. Aí, Beneildo, a gente vai ter que ver o caso concreto. Eu vou tentar responder sua dúvida já. Segura aí que eu já tento responder. Deu para acompanhar assim? É meio ruim assim, né? Eu prefiro fazer a folha de rascunho, gente. Não é? Melhor? Mas acho que deu para acompanhar. Deixa eu passar a peça aqui com vocês e a gente ainda passa tese por tese de novo e aí eu finalizo, ó. Aqui o passo 3, né? Preliminar de mérito, mérito, pedidos, requerimentos finais. Lembrando que você tem que reiterar a liminar aqui, tá? E vamos passar cada uma aqui, ó. Valor da causa. Aqui, então, eu enderecei para São José do Rio Preto, qualifiquei o Antônio, reclamação trabalhista, qualifiquei a empresa, tá aqui. Aqui comecei falando da substituição, ó. O empregado faz jus ao salário do substituído, quando a substituição não é eventual, inclusive nas férias. No caso, ele substituiu o chefe por 90 dias, não é uma substituição eventual,
sendo-lhe devido o mesmo salário do substituído. Percebe que aqui eu coloquei o 450 da CLT. Qualquer um dos dois você pontua, tá? Tanto a súmula como o 450. Se colocar os dois, melhor ainda. Então, feito aqui. Próxima. Aqui pedir, né, o salário do substituído pelo período de 90 dias. Fechou? Pagamento do salário em atraso. Então, eu expliquei os fatos. Trouxe a súmula 381 e falei que tem que pagar até o 5º dia útil. Ultrapassada esta data, incidirá a correção monetária a partir do dia 1º, que é devido tendo em vista o salário, o atraso da empresa, né, que ela pagou no 10º dia. Requer o pagamento, então, da correção monetária a contar do dia 1º. Aqui. Próxima tese, transferência do dirigente sindical. Aqui, eu expliquei que ele era dirigente sindical e que ele ia ser transferido para Minas sem nenhuma justificativa. Aqui, nos termos do 543, o empregado não poderá ser transferido para local que lhe dificulte o desempenho de suas atribuições sindicais. João, vai para mim dentro de dirigente sindical e vê se você acha alguma coisa assim, transferência, que leve por artigo 543. Por favor, dentro de dirigente sindical. Vedação de transferência para local que impossibilite suas atividades. Vedação de transferência, tá aqui, ó. O empregado eleito para cargo de administração, né, o dirigente sindical, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho de suas atribuições sindicais. Então, aqui, vedação de transferência, deixa eu inserir para você. Eu tenho uma correção dessa, Yolanda, que eu faço com a folha de rascunho. Se você quiser, eu subo para você lá, tá? Apesar de aqui ter sido mais rapidinho, eu posso subir a correção do curso que eu fiz a folha de rascunho também. Se você achar que fica mais fácil, você pode ir por lá. Aí aqui, pessoal, liminar. Bom, nós fizemos na peça passada. Então, aqui o 300 e o 659 da CLT. Aqui, presta atenção que o 65910, que a gente fez na peça passada, né, é uma liminar para evitar a demissão. E o 6599 é uma liminar para tornar sem efeito a transferência. Então, anota aí que, nesse caso, você vai usar o 6599 da CLT, acrescido do 300, igual a gente fez na peça passada, tá? Ó. Visem a tornar sem efeito transferência do funcionário, ó. Visem a tornar sem efeito transferência. Então, para eu evitar a transferência, eu peço com base no 6599. Para eu evitar a demissão, 65910. Tá bom? Seguindo aqui, do desconto para confraternização, eu coloquei que o empregador não pode efetuar os descontos, salvo adiantamento, dispositivo de lei ou contrato coletivo. Então, não poderia ser feito desconto para festa. Deixei o topicão aqui, ó. Salário, desconto de salário, já falamos. Pedir a devolução dos descontos feitos indevidamente, aqui, para confraternização. E o do pé faltante também falamos, ó. Nos termos do 462, só haverá possibilidade de desconto caso o funcionário autorize e ele tenha agido com culpa. No caso, apesar dele ter autorizado, a culpa não ficou comprovada. Tá bom? Então, eu pedi a devolução do pé faltante aqui. Vínculo é tese macro. Como é que faz tese macro de vínculo? Artigo 3º da CLT, ó. Coloquei os requisitos, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. Falei que ele faz jus ao vínculo de emprego. Depois eu falei que tem que anotar em 5 dias úteis, não é isso? Nos termos do artigo 29. E aqui a gente mudou, né? Nós colocamos agora a multa do 29B aqui da CLT, ao invés do 47.
Requer o reconhecimento de vínculo, bem como os depósitos de INSS e FGTS. E aqui você pode colocar, requer o conhecimento de vínculo, bem como as parcelas dele decorrentes e os depósitos de INSS e FGTS. Aqui tese macro, receita de bolo, tese do domingo que a gente aprendeu. O intervalo concedido pelo empregador, colocamos aqui, ó. Foi uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho, por quê? Porque ele não trabalhou aqueles 10 minutos, só que a empresa deve remunerá-lo nos termos da súmula 118 do TST. Tá aqui. Então, pedi aí a devolução do período descontado indevidamente. Tá aqui. Depois, fizemos os pedidos com R cifrão no final, sempre. Fizemos os pedidos. No final, honorários, justiça gratuita. Aqui. E os requerimentos finais: notificação, produção de provas e procedência dos pedidos. Aqui, se não quiser colocar pagamento de juros e correção monetária, não precisa. Tem liminar, não tem? Então, eu reitero a liminar nos requerimentos finais. Dou o valor da causa e finalizo. Ok? Então, aí tá a peça do Calçados Ribeirinha. Eu vou responder. Vou responder tudo. Calma aí, segura aí. Deixa eu só fazer uma pergunta. Desse jeitinho ficou um pouquinho mais rápido? Eu tenho uma correção mais pormenorizada, se vocês quiserem que eu suba, tá? Além da Yolanda, alguém teve dificuldade para acompanhar? Que eu já vi que ela teve um pouco de dificuldade. Eu subo, mas eu subo, mas eu quero saber se vocês tiveram dificuldade de acompanhar, ou se deu para entender aí a explicação das teses. Deu de boa para acompanhar? Mais alguém? Mais alguém? O cérebro. Tirando você, Yolanda, eu entendi que você não acompanhou. Eu queria saber dos demais alunos, só para eu saber se a maioria acompanhou. Porque aí é uma questão, é só para eu saber se o pessoal está um pouco acompanhando as teses, entende? Você pode ficar tranquila que eu vou subir os dois jeitos. Ó, eu vou subir, então, duas correções do calçado Ribeirinha. Uma que foi essa que eu dei agora e uma que foi da turma 37. Que aí eu fiz, Yolanda, fica mais fácil para você assistir novamente. Se teve alguém também que teve mais dificuldade, aí ela fica mais detalhadinha, tá bom? Pode ser, gente? Aí fica bom para todo mundo. Vamos encerrar esse bloco, João. Aí vai ficar assim lá no Classroom. Correção da aula dia tal e correção da